Internautas do JMV TV, boa tarde, é bom estar na sua companhia e hoje nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios do JMV TV o coordenador geral do PROCON aqui de Timbó, Sérgio Barreto. Sérgio Barreto, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmo. Muitos assuntos de interesse do internauta e também, logicamente, do consumidor. Antes de mais nada, hoje, inclusive, depois nós temos outros assuntos aí para abordar com o Sérgio Barreto, o Jornal do Médio Vale traz na capa bancos na mira do PROCON e diz que o órgão, o PROCON, passará a atuar com mais rigor para evitar que os consumidores fiquem tempo excessivo na fila de espera e, logicamente, sofram constrangimentos ao serem proibidos de pagar contas de outras instituições. Continua ainda o cidadão continua ainda muito tempo na fila dos bancos aqui, de alguns bancos, Sérgio? Continuam muito tempo na fila dos bancos e continuam a sofrer bastante porque as instituições bancárias, em que pese o grande lucro que elas possuem, ano após ano, nós vemos que a economia do país ela não está muito boa, ela sofre dificuldades, mas as metas de lucros das empresas, das instituições financeiras dos bancos estão cada vez maiores. E o que a gente percebe é que, em que pese esse aumento dos lucros, no chão ali, na hora do atendimento, onde a população tem um canal direto com o banco, as coisas nem sempre são favoráveis ao consumidor. E cito um exemplo, um banco de Timbó, há pouco tempo atrás, queria colocar somente um caixa para atendimento. Todos os idosos que iriam sacar o dinheiro no caixa têm que se dirigir ao caixa eletrônico, segundo a meta do banco, sendo que muitas vezes as pessoas não sabem usar caixa eletrônico. Além da própria segurança, porque os caixas eletrônicos ficam ao lado da calçada pública. Qualquer meliante, pessoa com má intenção, vê a pessoa que está sacando, vê a pessoa colocando dinheiro dentro da sua bolsa e saindo, isso certamente é grave. Então, políticas como essa para reduzir custos, para reduzir funcionários, não compactuam com a política de defesa do consumidor, porque não há uma lógica. Você tem um recorde de lucro, uma recorde de renda, e você tem um serviço deficitário ao consumidor, tanto que em contato com esses gerentes, o que nós comentamos é o seguinte: Timbó possui hoje uma das melhores políticas de defesa do consumidor do estado do estado de Santa Catarina, isso é fato. E em Timbó há de ser diferente, porque essas metas elas vêm de cima, vêm dos gerentes regionais e nacionais. Só que cada município tem um PROCON e cada município tem uma política de defesa do consumidor, e aqui é diferente. Então aqui isso não vai vingar, e tanto que não vingou. Nós já tomamos algumas providências e todas essas medidas vão ter que ser revistas sob pena de a instituição sofrer algum tipo de sanção. Agora, por exemplo, logicamente, tem bancos aqui que não aceitam pagamentos de outras instituições, e pode aí no caso. Isso é grave. É grave, né? Existe uma resolução do Banco Central determinando isso, mas justamente para reduzir custos, para não colocar um outro caixa no setor de atendimento, eles acabam fazendo isso. Mas aqui em Timbó, repetimos, certamente isso não vai vingar. Eu pergunto o seguinte, também nas lotéricas, você vai pagar, um exemplo, eu tenho lá uma prestação do carro, minha prestação é 800 e poucos reais, as lotéricas, desculpe, aceitam um limite máximo, se eu não me engano, 700 reais também, né? E pode também, né? Com relação às lotéricas, eles têm uma regra própria. Aliás, a própria lei municipal que trata de multa, de fila e tempo espera, não entra as lotéricas. As lotéricas têm um caso em específico. Agora, as instituições bancárias, que são as reguladas pelo Banco Central, essas não podem deixar você não pode ser discriminado nem pela bandeira do teu banco, do título do pagamento, e muito menos pelo valor. Muita gente ainda na fila de espera ali, estão cumprindo aquele horário máximo de 15 minutos? É difícil. Já melhorou muito. Do que era para o que é hoje, em questão de um ano, melhorou muito. Mas ainda tem. Hoje recebemos mais um consumidor, onde ele ficou em um prazo de 30 minutos na fila e certamente será aplicada a multa nesse caso. Eu estava dando uma olhada no site da prefeitura e lá vi para que tem uma lista, as pessoas podem acessar uma lista dos preços dos combustíveis aqui em Timbó. Esse levantamento foi feito pelo PROCON também, né? Foi feito pelo PROCON. Nós fizemos um levantamento de todos os preços
da gasolina aplicada no município de Timbó. E nós estamos analisando também, isso nós não divulgamos, mas foi enviado um ofício aos postos solicitando cópia de todas as notas fiscais de outubro até agora. Nós estamos analisando todas as notas fiscais de compra para ver a procedência dessa gasolina, desse combustível, do óleo diesel, e então ver qual é a procedência e ver se de fato as informações fecham. Tem muito documento, só hoje nós recebemos muitos documentos, mas todos eles estão sendo analisados para a gente começar a controlar, porque tem municípios como Indaial. Indaial tem impostos que praticam um preço muito inferior ao nosso. E mais do que isso agora, não só vendo a questão da nota fiscal e vendo a questão dos preços, se são abusíveis ou não, nós temos que achar um meio de vermos a qualidade da gasolina. Isso através de um convênio com a FURB, eu acho que seria possível. Porque há casos aí que a gente já viu de que determinado posto, né, vendiam a gasolina muito abaixo, né, do preço de mercado e a qualidade dela era ruim, era péssima, trazendo problemas aí para o motorista, a parte mecânica aí do veículo, né? Certamente. Vocês têm uma média aí, mais ou menos, de quanto, com esse novo registro do preço do combustível aqui em Timbó, ou Sérgio, a variação de quantos centavos de um posto para outro, qual é a média aí aproximadamente? Sim, a média até ela é considerável. Tem um posto no centro da cidade que pratica ali quase 20 centavos a diferença. E aí toda essa lista é importante dizer, dentro desse site da prefeitura, lá do PROCON, tem uma parte chamada editais. Nesses editais, onde estão dispostos tudo, enfim, no município, vai ter lá os preços. Vale a pena consultar para pelo menos ter um pouco de segurança na hora de abastecer o carro. Vale a pena. Bom, um outro assunto agora que nós vamos debater aí com o coordenador-geral do PROCON aqui de Timbó, Sérgio Barreto, é uma situação até um pouco complicada e constrangedora. É o seguinte, internauta, o cidadão contrai uma dívida com uma instituição bancária, acaba falecendo e essas agências, essas instituições bancárias, elas ligam para os familiares do falecido cobrando essa dívida. É mais ou menos isso que está acontecendo? E aí? Isso é muito chato e muito grave do ponto de vista jurídico, né? Nós temos que entender que todos os credores, eles têm meios para fazer essa cobrança. Dou um exemplo então. Meu pai tem um empréstimo, tem 5 empréstimos de instituições financeiras. Ele vem a falecer, ou a minha mãe. Pergunta, eu tenho que pagar essa dívida? Absolutamente que o descendente, o filho, ele não tem que pagar a dívida. Porque o credor, a instituição bancária, o que eles fazem? Ao invés de se habilitar em inventário e cobrar esses valores no inventário, eles cobram diretamente dos familiares após a morte, ligam para a família, ligam para casa para cobrar esse valor e a família já debilitada pela situação, certamente muitas vezes faz até o empréstimo para pagar essa dívida, esse valor. E isso é grave. O que a instituição bancária, qualquer credor deve fazer é se habilitar no inventário, que é um procedimento em caso de morte, e executar a dívida até o valor do patrimônio daquele ente que faleceu. Acabou o patrimônio, a dívida não se comunica aos descendentes, porque a dívida é personalíssima. E os descendentes não precisam pagar se os pais não tiverem patrimônio suficiente para pagar aquela dívida. Então, a orientação que nós damos é que não paguem de imediato, porque o banco ele tem que se habilitar. Outra questão importante com relação ao seguro. Quando você faz um empréstimo, você tem um seguro embutido. Esse seguro embutido no empréstimo, em caso de morte, pode ser usado para fazer o pagamento do empréstimo. Agora, se o meu pai ou a minha mãe tem um seguro de vida, ou mais de um seguro de vida, o banco não pode se utilizar desse seguro para pagar a dívida. Não, o banco tem que pagar o seguro de vida, por exemplo, R$100 mil de seguro de vida. Falece a minha mãe ou meu pai. Eu recebo esses R$100 mil como dependente, o banco não pode pegar esse dinheiro, não pode encostar nesse dinheiro, e o banco deve se habilitar no inventário para fazer a cobrança desses valores em juízo. Então, o banco não pode se utilizar do seguro de vida ou qualquer outro para fazer o pagamento, e isso ocorre muito. Vocês tomaram conhecimento que através do consumidor que procurou o PROCON, alertando, sim, denunciando?
Tivemos o conhecimento e quanto mais nós fomos procurando e mais pesquisando, nós fomos vendo que existem muitos casos iguais. E aí que nos chamou a atenção. Então, você ouvinte, você telespectador, você não precisa pagar a dívida em caso de falecimento do seu pai ou da sua mãe. O banco deve se habilitar em inventário e cobrar isso em inventário até o limite do patrimônio que os pais deixaram, sendo que, em havendo seguro de vida ou qualquer outro seguro, os familiares são, primeiro, ressarcidos, indenizados desse seguro de vida, sem ter que pagar R$1 pelo financiamento. São pouquíssimas as pessoas que sabem disso, né? Eu diria que muito poucas, porque o próprio direito, o próprio sistema jurídico, além daquela pessoa que precisa estudar, precisa fazer faculdade, ela precisa se aprimorar. E o cidadão no dia a dia ele não tem tempo para ficar lendo, para ficar estudando esse tipo de situação. E quando acontece, e os bancos se aproveitam disso. Isso é uma coisa muito corriqueira. Aproveitando a oportunidade, as reclamações, quais são ainda aqui em Timbó do consumidor que procura o PROCON? A telefonia baixou um pouco. Baixou. Bancos tem bastante, planos de saúde tem bastante, financeiras tem bastante, certamente que a telefonia tem, mas do que era baixou consideravelmente. E graças ao trabalho do PROCON? Foram muitas as multas, muitas as medidas cautelares. O trabalho foi, nesses últimos 2 anos, realmente muito incessante em todos os aspectos, mas os números estão mostrando aí resultados positivos. Eu vejo, nós até tivemos a oportunidade de conversar em outra oportunidade, Barreto, na questão ainda da telefonia móvel, né? A questão do sinal do celular. E aí muitas operadoras, a gente vê na região, aqui do Vale, do Médio Vale do Itajaí, que elas se negam a colocar mais uma antena, e você compra um aparelho de determinada marca, aí mora no interior, lá não tem sinal. E aí, isso aí vocês também chegaram a debater esse assunto. Debatemos e até pagamos um técnico da FURB, um dos únicos PROCONs que fez isso. Pagamos um técnico, ele fez um levantamento da cobertura diária em todo o município. E ele nos constatou que o que as empresas vendem não é o que elas oferecem. Logo, o PROCON nesse bimestre agora, o que ele vai tomar de providência? Ele vai notificar as empresas dessa situação. E vai dar um prazo de 30 dias para elas resolverem colocando antenas de sinal, provavelmente no Morro Azul. E não cumprindo essa determinação, porque eles estão vendendo uma coisa que não condiz com a verdade. E não tendo esse equilíbrio, o PROCON vai entrar com uma medida cautelar, suspendendo a venda de novos planos e de novos celulares em toda a cidade, até que as companhias coloquem mais antenas e façam uma maior cobertura. Lá no Morro Azul seria o ideal. Daria sinal da repetidora. Sim. Em toda a cidade, hein? Timbó está muito aquém do que precisa em termos de sinal. Hoje em dia, em pleno, no ano de 2015, é difícil, né, não ter sinal. Mas eu vejo também, Pomerode enfrenta a mesma situação, se não até pior. Acho que Rio dos Cedros também, em determinadas localidades, né? Lá em Blumenau, recentemente, o PROCON aí fez um acordo lá com uma operadora, não sei se foi, esqueço agora qual foi a operadora, que lá no bairro da Velha Grande tinha um problema lá com a operadora e parece que acertaram os ponteiros lá. E assim, tem que ser, o trabalho tem que ser feito, né? Exatamente. Tá certo. Eu quero agradecer o coordenador-geral do PROCON aqui de Timbó, Sérgio Barreto. Vocês estão com uma equipe excelente. São quantas pessoas que estão lá, Sérgio? São poucas. Hoje nós estamos em 5, 6 pessoas lá comigo. Você acha pouco, hein? Tem cidade aí que só tem um lá, entendeu? Como Pomerode. Pomerode, exatamente. Aliás, uma grande dificuldade, o poder público em Pomerode tem que, de fato, dar mais atenção ao PROCON, porque o PROCON, como eu lhe digo, eu gostaria de saber de qual prefeito uma secretaria que dá lucro. Nenhuma. E o PROCON é um órgão que dá lucro para o município. As multas aplicadas às instituições geram uma renda e gera para o município. Então, na verdade, é um órgão extremamente importante. Eu acho que 5 pessoas ali são 5 pessoas que realmente trabalham. O consumidor vai lá, ele conversa, né, com as pessoas ali, atendente, enfim, e sai praticamente lá com uma
solução já, né? Certamente. Uma resposta lá. Uma Pior resposta. é quando você... Solução não digo, mas resposta, né? O pior é quando você chega num órgão desse e ainda sai de lá em dúvida, né? Com dúvida, né? Tá certo, então. Sérgio Barreto, obrigado pela presença. Obrigado. Entrevistei o coordenador-geral do PROCON aqui de Timbó, Sérgio Barreto, aqui no JMV TV.